É, pronto. Eu tentei várias vezes e não deu certo. Gente, eu vou começar hoje, né, me apresentando. Eu sou Rony, tenho 27 anos, porque assim, a transição do ano, né, a gente fica perdido. Meu Deus. Tenho 27 anos, sou casado com Eduarda. Eu fiz o convite para ela entrar, ela está viajando, mas infelizmente ela não conseguiu. No celular dela, o Canva só consegue se for pago. Mas enfim, ela mandou um abraço para vocês e disse que em outra oportunidade estaria. Eu vou projetar aqui, Mari, a tela para a gente começar. Não sei se vocês estão vendo no WhatsApp, estão conseguindo ver? Sim, estou sim. Pronto. Agora eu vou tentar. Como é que eu faço para descer isso aqui? Só um instante, gente. Eu não sou tão assim especialista, não. O Sem negócio problema. do Zoom foi lá para cima. Aqui, achei. Pronto. Agora sim. Estão vendo direitinho, né? O slide. Então, ei, deixa eu só te falar uma coisa, que eu sei que tu é muito bom de improviso. Aqui tem pessoas que têm alta escolaridade e outras pessoas têm mais dificuldade de entender. Então, se você, às vezes, não for muito técnico, tá? Tá, ok. Eu Ser preparei bem assim. Eu preparei de certa forma para que todo mundo entendesse, né? Então eu fiz isso. assim. E qualquer coisa, gente, vocês não tenham é, vergonha de me interromper e pedir, mas também eu vou deixar um momento no final para tirar as dúvidas, tá bom? Amém. Então, o tema que eu coloquei, né, que Mariane passou para vocês, é criação do mundo. Então, vamos começar. Vou começar antes fazendo uma oração, né, porque eu tenho certeza que as informações que vão ser passadas aqui são informações assim muito preciosas, né? Claro que a gente não tem a dimensão de tudo que de tudo, mas um pouquinho Deus já nos revelou, né, através da sua palavra e através de instrumentos que a ciência usa, a gente consegue ter uma base, algum conhecimento de algumas coisas. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês. Amém, Senhor. Essa noite eu quero colocar, Senhor, a minha vida diante de Ti, Senhor, que esse momento, Senhor, seja um momento especial para todo mundo. Que ao sairmos, Senhor, dessa reunião, possamos refletir, Senhor, na criação, possamos refletir, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Tu colocaste no nosso pulmão, que é o ar que nós respiramos, Senhor. Que seja um momento único, impactante na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Primeiro, né, eu gostaria de falar para vocês sobre Gênesis, né, que é esse livro tão fantástico. Esse livro que, ao lermos, a gente tem a revelação de como o mundo foi criado, de como o universo foi criado. Só que Gênesis, ele é um livro que ele traz muita informação no seu início e de acontecimentos que demoraram bilhões de anos para acontecer, então foi resumido ali em poucas palavras. Então, às vezes, os cientistas, as pessoas que gostam, né, de estudar a criação, enfim, contradizem, né, muito os textos bíblicos, principalmente porque eles não trazem muitas informações sobre a origem do universo, não tem tantas, tantos esclarecimentos às perguntas que são feitas hoje em dia. Então, eu acredito que Deus nos deu a ciência, né, para que a gente possa ter essas revelações, né, do que as escrituras eles trazem e a gente poder ver a Bíblia e ver também a criação com esses olhos, né, mais aperfeiçoados. Então, eu trouxe aqui para vocês e gostaria de convidar alguma irmã, pode ser até Mariana, enfim, alguém que gostaria de ler esse versículo, né, sobre a criação. Alguém se disponibiliza ou vocês querem que eu leia? Pode No ser, Não, Mariana. eu estava princípio, enviando para a congregação aqui, para elas virem, estava convidando aí, estava fora da Ah, página. entendi. Pronto, entendi. Alguém quer ler, eu posso, irmã? eu Pode posso sim, ler, mamãe. Pode sim, fica à então. vontade. No princípio, Perdão.
Perdão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se passaram-se a tarde e a manhã, e se foi o primeiro dia. Então, olha o tanto de coisa, né? Bilhões de anos se passaram só nesse acontecimento aí que a gente vê do primeiro dia, né, da criação. E algumas pessoas, elas também entram muito em contradição, porque na primeira frase fala que Deus criou os céus e a terra. E depois ele fala que Deus criou a luz. Então, isso dá a entender que a terra foi criada primeiro e que a luz do sol, enfim, foi criada depois. Então, de certa forma, antigamente, né, a gente pode colocar aí na Idade Média, na Idade Antiga, as pessoas elas tinham essa ideia de que a Terra era o centro do universo e que o Sol ficava orbitando ao redor da Terra. Então, esse texto bíblico, né, dava base para muitas pessoas acreditarem no que hoje a ciência coloca como contrário, né, que é o Sol, que é o centro do universo, né, do nosso sistema solar, e que a Terra fica em sua órbita. Mas vamos prosseguir. Então, o universo, antes não se existia nada. Gente, perdão aí por esse pequeno equívoco. Se vocês verem aí, depois eu corrijo e mando para vocês a versão final, tá? Que às vezes eu digitando rápido não consegui rever esses pequenos erros. Só agora que eu estou vendo. Então, antes do universo existir, não existia nada. E o que a ciência ela explica de forma bem clara? A ciência, a teoria mais aceita que nós temos é a teoria chamada de Big Bang, ou grande explosão. Essa teoria ela mostra que antes do universo existir, não existia absolutamente nada. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria, não existia gravidade. As coisas que nós temos hoje no nosso universo, elas não existiram. E elas passaram a existir em menos de um segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que existia, que existe hoje, começou a existir em um segundo. De que forma? Vamos dizer o seguinte, que existe um átomo chamado elemento primordial, o átomo primordial, que ele concentrava todas as forças em si, isso aconteceu em um segundo, literalmente, e ele juntou todas as quatro grandes forças que existem hoje no nosso universo, que é a força gravitacional, a força magnética, a força forte e fraca. Então, ele condensou tudo em uma única força. Isso gerou tanta energia, gerou tanto calor, que fez com que houvesse essa grande explosão. E essa explosão foi se esfriando ao longo do tempo, e isso também não foi muito tempo, vamos dizer assim, ao longo de minutos, e à medida que foi se esfriando, a matéria começou a existir, e o tempo também. Então, o que essa teoria me mostra sobre a Bíblia? Né? Que uma palavra de Deus foi capaz de criar tudo que existe hoje. Né? A Bíblia mostra lá que Deus criou os céus e a terra. Mas como isso aconteceu, de acordo com o ponto de vista científico? Em pouco tempo. Do nada, começou a existir tudo que nós conhecemos hoje: Sol, Terra, Lua, planetas, galáxias, buraco negro, enfim. Tudo que se existe hoje no universo passou a existir em milésimos de segundos. E qual é a comprovação científica de que o universo ele surgiu a partir de uma grande explosão? Existem duas evidências. A primeira evidência é a evidência de que as galáxias elas estão se afastando uma das outras. Então, isso já mostra que existia um ponto único e esse ponto único está se expandindo. Então, o nosso universo ele está cada vez mais se expandindo.
E existem também partículas que elas podem ser registradas por um tipo especial de câmera de partículas do início da formação do universo. Então, essas partículas elas chegam à Terra e elas mostram como era o universo no passado. E é como se eu tirasse uma foto de antigamente, assim, de bilhões de anos atrás. E por que eu consigo tirar essas fotos de bilhões de anos atrás? Porque essa luz, essa energia, ela se propaga por bilhões de anos e chega até o nosso planeta. E ela pode ser registrada por essas câmeras e mostra como era o nosso universo antigamente. Então vamos lá. Aqui nós temos nosso lindo planeta, né? Como é que um planeta assim tão bonito, com uma atmosfera ideal, com muita água, com tudo que nós temos hoje, né? Florestas, animais, enfim, como que nós temos esse planeta em uma condição tão ideal? Para vocês entenderem, nós no sistema solar, nós somos o terceiro planeta da sequência, mais próximo do Sol. E só para vocês saberem que se a gente fosse o segundo na posição mais próximo do Sol, ou se a gente fosse o quarto na posição do Sol, não existiria vida na Terra. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos na posição ideal para que a vida existisse. Então, se a gente tivesse um pouquinho mais afastado ou um pouquinho mais próximo do Sol, ninguém estaria vivo aqui para contar a história. Então, além disso, o nosso planeta ele tem uma atmosfera muito especial, com a concentração de gases que permite a vida. Então, se você for observar, a gente tem uma quantidade de nitrogênio, uma quantidade de oxigênio, uma quantidade perfeita que faz com que os seres vivos sobrevivam aqui. Se nós não tivéssemos essa quantidade de gases bem equilibradas, na sua concentração, também não teríamos vida aqui. Então, eu estou relatando para vocês muitas coincidências que acontecem com o planeta Terra que faz com que a vida exista apenas nesse planeta. Também, ó, o nosso planeta tem 71% de água, né? Então, isso não é observado em nenhum outro planeta do nosso sistema solar e nem fora do sistema solar. Aqui, deixa eu ver, gente. O que aconteceu que ele não está produzindo. Pronto. Aqui nós temos, eu vou adiantar o slide, mas depois, porque ele não está mostrando aqui. Amigo, Nós temos, teu áudio ficou melhor quando tu chegou um pouquinho mais perto, viu? Ficou um pouquinho mais uhum, alto. quando eu cheguei mais perto do Aí, computador, aí tá ótimo, tá ótimo. Tava um ah, pouquinho baixo. obrigado. Então, também a Terra, ela apresenta um campo magnético. E esse campo magnético, só para vocês terem uma ideia, ele nos protege da intensa radiação solar. Então, não sei se vocês já viram na televisão que algumas explosões no Sol acontecem de vez ou outra. E isso acaba prejudicando, inclusive, a internet aqui na Terra. Só que, se a gente não tivesse esse campo magnético recobrindo a Terra, né, a gente estaria também acabado. A gente não teria vida aqui na Terra. Então, esse campo magnético que é produzido pelo nosso planeta, que é a partir de elementos químicos que estão no núcleo da Terra, como ferro e níquel, ele gera um campo magnético que protege a Terra contra muita radiação do Sol. E também vocês sabem que o nosso planeta ele apresenta uma camada de ozônio que filtra muitos por cento da radiação e faz com que essa radiação ultravioleta chegue em pouquíssima concentração até a gente. Ou seja, nós temos, além de uma atmosfera com gases ideais, nós temos uma camada feita com gás ozônio que nos protege de uma intensa radiação. Então, isso é muita coincidência. Além disso, nós temos uma Lua grande o suficiente que nos ajuda na regulação de muitos, na regulação do ciclo, né, das marés, enfim, que ajuda todo o planeta, tanto na questão de vida quanto na questão física também de clima. A Lua, ela é um satélite
que é único, gigante o suficiente que faz com que também exista vida na Terra. E não tenho dúvidas, se não existisse a Lua desse tamanho, não haveria vida também no nosso planeta. Tanto é que, para a curiosidade de vocês, a Lua também nos defende de muitos meteoros que estão sobre o espaço. Então, imagine, né, como se fosse um grande escudo protegendo a Terra de sermos extintos. Então, outra evidência de que a gente é muito privilegiado. O Sol, ele apresenta como se fosse uma atmosfera, mas é um campo feito de radiação que nos protege de outras radiações mais perigosas que vêm do espaço, do universo. Então, outras estrelas existem bem maiores do que o Sol, e o nosso Sol nos protege dessa radiação. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, é como se fosse é, o, o nosso sistema solar, né? O nosso sistema solar. E esse sistema solar, ele cria um escudo. Não sei se vocês estão vendo. E esse escudo é produzido pelo Sol. Então, toda a radiação que vem do universo, de outras estrelas, acaba não atingindo a gente por causa do nosso Sol. Então, isso é uma perfeição. Não tem como a gente não acreditar em tantas coincidências que a gente é privilegiado e que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Gente, eu estou com. Deixa eu só recarregar aqui essa bendita, esse bendito slide, porque ele está cortando as imagens. Temos tempo. Me perdoe, eu não me programei Tu para tirou o que ventilador, foi que tu tá suando? foi. Pode ligar o ventilador, amigo. Tá um Não, calor desliguei não. grande aqui. Na verdade, eu não desliguei. Eu botei virado um pouquinho para lá. Gente, deixa eu fechar aqui. Aqui, pronto. Deixa eu recarregar de novo. Ele está desaparecendo com as imagens lindas, maravilhosas que eu consegui pegar em arquivos secretos. Então, agora dá para ver, né? Ó, a imagem eu não consegui mostrar para vocês, mas aqui ela mostra, né, que Não, a camada de ozônio. você não tá compartilhando agora ela não. Ah, não estou compartilhando. Vou compartilhar agora. O que eu fiz? Aí, Pronto. tudo certo. Então, aqui nós temos, né, o que eu falei da camada de ozônio, e ela protege o nosso planeta, né, dessa radiação que vem do Sol. Aqui mostra o campo magnético da Terra protegendo a gente da radiação do Sol, e nessa imagem a gente vê o Sol protegendo a gente da radiação que vem de outras estrelas maiores. Pronto. Terminei essa parte das milhares de coincidências que nós temos que faz com que exista vida na Terra. Agora eu vou mostrar para vocês como é que surgiu a vida na Terra. Então, primeiro, o nosso planeta ele era um caos, né? Assim que ele começou a existir, existia água, sim, mas existe uma teoria de que essa água ela veio a partir da precipitação de nuvens, e essas nuvens elas formavam a partir dos vulcões, que liberavam muitos gases, inclusive com bastante água, e a partir dessa precipitação, né, dessas chuvas acontecendo regularmente, se formou os oceanos. Mas o que eu quero mostrar para vocês que é interessante, que a gente tem muitas coincidências aqui acontecendo. Para que existisse vida na Terra, a gente tinha que ter moléculas orgânicas específicas, substâncias presentes na água, que, por meio de choques que vinham de descargas elétricas das nuvens de raios, e a partir da radiação também do Sol, essas moléculas elas foram se juntando, formando o que nós chamamos de coacervados, e esses coacervados é como se fosse uma sopa de moléculas. E formou-se o que nós chamamos de célula primitiva, e essa célula primitiva foi dando origem às células de bactéria e depois células de alguns procariotos, enfim, de eucariotos, até chegar às células dos animais, de plantas e de fungos, das células que nós conhecemos hoje, que são muito complexas, com a quantidade
imensa de moléculas. E como é que os cientistas conseguiram descobrir que na Terra primitiva foi assim que aconteceu? Então, eles criaram um experimento que reproduziram esse tipo de atmosfera dentro do laboratório. Então, aqui eu estou mostrando só a imagem para vocês verem de como seria mais ou menos os equipamentos que eles utilizaram, fogo, enfim, água em vapor, dando choques elétricos, imitando as descargas elétricas das nuvens. Enfim, eles conseguiram reproduzir moléculas complexas como aminoácidos a partir desse experimento. Então, esse experimento científico, com rigor científico, mostrou como é assim que o processo da vida começou na Terra. Então, nós temos aqui nessa parte da criação da vida, né, que a gente vê lá em Gênesis também, mas eu quero falar agora sobre essa evolução. Como é que a vida saiu de uma coisa tão simples para uma coisa tão complexa como as que nós conhecemos hoje? Então, eu quero abrir agora esse tipo de discussão, não, de apresentação sobre a evolução da vida. A gente não percebe a evolução acontecendo porque o tempo de vida que nós temos é tão pequeno comparado à quantidade de bilhões de anos que tem o planeta Terra. Então, seria impossível a gente registrar e acompanhar esse tipo de evolução. Então, a gente tem evidências de que ela existe. Então, a evolução da vida a gente pode perceber, por exemplo, no vírus da Covid, né, que foi o vírus que causou a pandemia em 2020. E se nós formos perceber e analisar, o vírus da Covid, ele tem muitas variantes. E aí você me pergunta, o que é isso, variantes? As variantes é como se fossem os derivados, os frutos de um vírus que foi evoluindo. Então, aqui a gente percebe que só existia um tipo de vírus. E esse vírus começou a infectar as pessoas, começou a sofrer transformações nas suas moléculas e ele começou a ficar diferente. Então, começou a surgir duas variantes, depois de duas, três. E hoje nós temos registrados muitos tipos de variantes, inclusive no Brasil. E isso mostra o quê? Que um pequeno vírus é capaz de sofrer evolução em um curto período de tempo. Mas os seres vivos, como o ser humano, como os animais, enfim, e as plantas, é difícil a gente acompanhar o processo de evolução tão rápido quanto a dos vírus. Então, eu trouxe aqui essa imagem para vocês verem que esse processo de evolução, ele existe e ele é registrado também por fósseis. Então, a gente vê aqui um fóssil, uma representação, né, de um animal que era peixe, mas que, à medida que o tempo foi passando, ele foi começando a se acostumar com o ambiente terrestre. E esse exemplo aqui de animal, ele pode ser observado aqui, ó, que há 385 milhões de anos ele só habitava um ambiente aquático. À medida que o tempo foi passando, mutações fizeram com que essa espécie fosse criando alguns artifícios para sobreviver no ambiente terrestre, como as nadadeiras foram substituídas por membros, até chegarmos a um animal totalmente capaz de se adaptar no ambiente terrestre. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa parte onde as pessoas começaram a dizer que a espécie humana veio do macaco. E isso é uma grande mentira do ponto de vista científico. Nunca os cientistas disseram que o homem veio do macaco. E o que eu vejo mais no meio cristão são as pessoas criticando os cientistas, criticando o meio acadêmico, dizendo que eles são idiotas por acreditarem que o homem veio do macaco. Mas não. O que a ciência fala? A ciência fala que o homem compartilha o mesmo ancestral, ou seja, nós temos um ancestral comum com todos os primatas que estão existentes aqui na Terra hoje, que vivem hoje aqui na Terra, como gorila, chimpanzé, orangotango, enfim. Mas nós não viemos de nenhum desses aqui. Tanto é que hoje ninguém vê um gorila se transformando em ser humano, nem um chimpanzé se transformando em um ser humano. Mas nós compartilhamos alguns
ancestrais, ou seja, alguns seres vivos, alguns primatas que não existem mais, que estão extintos, eles deram origem a espécies atuais que nós conhecemos hoje. E como é que a gente pode provar isso do ponto de vista científico? A gente pode perceber dessa seguinte forma: nós temos aqui crânios, né, muito semelhantes aos nossos, mas se a gente for observar, esses três últimos são os mais parecidos com da espécie Homo sapiens, da nossa espécie. Isso mostra o quê? Isso mostra que essas espécies aqui, como Homo neanderthalis, ele não está vivo hoje, não está presente hoje no nosso planeta, não é vivo atualmente, mas ele deixou descendentes. E esses descendentes é, estão presentes na nossa história genética, estão presentes no nosso DNA, fazem parte do nosso registro genético. E como é que eu posso juntar isso aqui com o que a Bíblia diz? Eu vi uma vez um pesquisador cientista brasileiro, inclusive ele é da área da física, e ele falou algo assim muito interessante. Ele disse que quando Deus fez o homem, né, a Bíblia fala ali de uma forma metafórica, né, que Deus fez o homem do barro, mas deu o sopro de vidas. Claro, a gente pode observar que a nossa composição química ela apresenta muita coincidência, apresenta muito similaridade com a composição do solo. Tanto é que quando a gente morre, a gente vira pó. E esse pó é praticamente as mesmas composições do solo. E o que eu quero dizer? Que esse pesquisador, que, enfim, eu sou fã dele, ele fala aqui o seguinte: a gente pode juntar ciência e fé, que no momento que o primata, vamos dizer assim, né, o ser irracional estava ali evoluindo, Deus soprou o fôlego de vida, né? Deus soprou. E nesse momento que Deus soprou ali a consciência, pronto, o homem começou a ter o entendimento. A ter o entendimento, e tanto é que Deus deu missões, como proteger o jardim, como dar o nome aos animais, dar o nome às plantas, cuidar da sua esposa. Enfim, então aquele homem é diferente do homem dos seus ancestrais, que vivia como animais irracionais, que não tinham consciência, que não tinham sabedoria. E eu vou explicar para vocês como é que hoje nós podemos dizer que houve uma mudança, que Deus soprou e deu ali uma consciência. E essa consciência, ela faz com que a gente tenha características da imagem e semelhança de Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque a gente pensa, a gente toma decisões, a gente não age por instinto, a gente pode controlar os nossos instintos, a gente não é guiado pelos nossos pecados, a gente pode romper com eles, a gente pode vencer as nossas dificuldades, porque nós temos uma consciência divina, um córtex pré-frontal que Deus nos deu, que dá o poder da gente decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, no momento que eu quero dar um basta em determinada situação, eu consigo, diferente de um animal irracional, que não consegue, porque ele tem instintos naturais, que ele não consegue vencer. Então, olha só, nós somos uma espécie que temos 100 bilhões de neurônios no cérebro humano. Então, é muita coincidência, né? Do nada a gente tem uma ruptura de todas as espécies, de todos os nossos ancestrais e temos essa quantidade de neurônios. Olha só essa outra informação. O número de células de glia, que são células que ajudam ali os neurônios, é 10 vezes maior que o nosso neurônio. Então, se não existissem essas células de glia, a gente não teria a limpeza diária dos nossos neurônios, fazendo ali a retirada de toxinas, de substâncias que estão ali nos nossos neurônios que prejudicariam. Então, essas células elas são muito importantes para a nossa saúde. Então, imagina se a gente não tivesse essa quantidade exata de células de glia. Além disso, o cérebro humano é o mais complexo que outros primatas. E, por último, o, os módulos, ou seja, agrupamentos de células do cérebro contêm o mesmo número de neurônios. Então, são muitas coisas que a gente percebe
que Deus colocou no nosso cérebro que faz com que a gente perceba, poxa, isso aqui é diferente. Isso aqui não é igual aos outros seres vivos. Deus colocou na minha cabeça capacidade de raciocinar, de ter razão. Tanto é que a Bíblia diz que a nossa fé ela é racional, né? A gente precisa raciocinar, a gente precisa. Por quê? Porque isso faz parte da nossa genética. Isso faz parte do sopro que Deus colocou na nossa que é a nossa consciência. Agora vocês estão observando que tem um terceiro pontinho aqui, indicando essa seta aqui, e puxa uma interrogação aqui. Vocês estão percebendo? Vou dar um tempo para alguém se manifestar. Alguém está me escutando? Sim, Então, com sim. certeza. Eu estou impactada com tudo. Pronto. Então, esse terceiro pontinho aqui é uma descoberta muito recente do ponto de vista científico. O que esse terceiro pontinho quer dizer? Que tem uma interrogação aí, que os neurocientistas descobriram que existe um espaço dentro do nosso cérebro capaz de se conectar e que só é acionada quando a gente faz oração. Só é acionada quando a gente busca Deus. E eles fizeram um estudo com centenas de pessoas. E ao fazer esse estudo, eles viram na máquina de ressonância magnética que somente essa área era ativada quando a pessoa estava fazendo oração. Então, olha só, esses cientistas chamaram essa área de ponto de Deus no nosso cérebro. Então, assim, muita coisa do nosso cérebro a gente não conhece. A gente conhece que ele tem áreas, enfim, mas esse ponto de Deus é uma descoberta recente, feita por esse especialista, eu não sei pronunciar o nome dele, gente, mas depois eu vou, prometo, vou ficar escutando 10 vezes no Google Tradutor até aprender o nome dele. E ele escreveu um livro sobre inteligência espiritual. E o que, que ele percebeu? Que essa área era ativada quando a gente tem experiências espirituais. Então, isso, claro que ele expandiu, né, para outras áreas, a gente sabe que é a oração, mas ele colocou ali contemplação, meditação, enfim. Isso quer dizer o quê? Que Deus colocou dentro da gente um ponto para se conectar com Ele, que só é ativado quando a gente está ali, no momento secreto, no nosso quarto, de joelhos, orando, enfim. E olha só, para vocês entenderem, eu coloquei aqui algumas espécies, não estou dizendo com essa imagem que o homem saiu evoluindo desse aqui, não. Estou dizendo que esses aqui compartilham ancestrais comuns. Então, só para vocês terem uma ideia do volume craniano. Do Homo sapiens, é o maior volume do crânio que nós temos de todas as espécies aqui ancestrais. Para vocês terem uma ideia, nós temos um volume de 1.200 centímetros cúbicos no nosso crânio, que comporta 86 bilhões de neurônios. Olha a comparação aqui com os outros ancestrais aqui para vocês observarem que a capacidade aqui craniana, enfim, é pequena e o número também de neurônios é pequeno. Então, eu não tenho dúvidas que foi neste momento aqui que Deus colocou o sopro de vida dele, que nos deu todas essas habilidades que esses outros homo aí não apresentam. Então, nós somos terrestres bípedes, caçador-coletor, capaz de construir abrigo e usar fogo. Os outros, o que tem mais alguma coisinha, é bípede também, produzia ferramentas, machados e cravas. Só. Pronto. Então, foi nesse momento aqui que eu acredito que Deus introduziu o ponto dele na nossa cabeça, que é chamado de ponto de Deus. Vocês estão escutando esse homem falando aqui ou não? Cadê? Não, irmão, para escutar tem que compartilhar novamente e clicar que é para compartilhar o som. Então, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Esse vídeo é muito interessante. Se eu não conseguir, pronto, eu estou compartilhando. Aí eu venho aonde? Compartilhar. Aí pergunta se é para compartilhar com som. Ah, deixa eu ver se aparece essa modalidade. É Não, um não aparece. quadradinho bem pequenininho que vai perguntar no Zoom. Tenta de Stop. novo, volta.
Tá, vou sair. Tira a tela e põe de novo. É um Ah, quadradinho bem pequenininho, de tipo de tem marcar, algum assim. nome? Compartilhar tela com som. Amigo, Será quando tu que botar compartilhar e tem assim, um som do lado, tem uma caixinha. Aí tu tem que marcar. Hum, Se deixa tu eu ver. chegou aí é porque tu já passou dessa parte que pergunta. Tá. Pois no meu não está perguntando nada. Será que eu neguei a primeira vez e ele não está querendo me mostrar mais? Quando tu compartilha, tu clica na setinha pequena do lado. Quando eu compartilho, só Sim. aparece um local verde onde tem escrito para compartilhar. Pronto. Aí eu abri. Quando eu abri, não aparece nada, só aparece assim, um monte Eu de acho que é tela. porque ele não é anfitrião, Mari. Ele pode mandar o vídeo para ver Ah, se você compartilha. Ah, então eu mando o vídeo. Eu baixei o vídeo e depois eu mando. Que é tá. justamente o homem falando de quando ele descobriu esse ponto de Deus. Então, eu vou passar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma outra descoberta científica, que é uma área que, enfim, eu tenho um mestrado, é uma área que eu gosto muito, que é a parte de biologia molecular, a parte molecular mesmo. Então, existe uma molécula chamada laminina. Como é, gente? Eu não estou vendo aqui o nome. Ah, aqui. Laminina. Lamin, lamininas, isso, perdão. Eu não ensaiei muitas vezes o nome dessa molécula. Então, essa molécula, lamininas, ela é fundamental e ela existe desde que a gente foi concebido no útero da nossa mãe. Por que eu digo isso? Porque essa molécula aqui, ela está presente em cada uma das células do nosso corpo. E ela ajuda a gente a se desenvolver do embrião, no período embrionário, e ela faz com que as células do nosso corpo fiquem ligadas umas às outras. Porque imagina, se a gente não tivesse uma célula ligada à outra, a gente seria uma sopa, né? Vamos dizer assim, a gente não teria nada que ligasse a gente. Então, essa molécula é como se fosse, pensa no cimento. O cimento, quando você vai colocar lá no tijolinho, faz com que o tijolo fique unido um ao outro. Então, esse é o papel dessa molécula, de adesão, de fazer com que um tecido fique grudado no outro. Então, além disso, ele faz com que as nossas células cresçam e são um fator de sobrevivência para a diferenciação de diversos tipos celulares. Agora, olha só a estrutura dessa molécula. Parece bem complexa, mas ela é muito simples. E se vocês repararem, o formato dessa molécula é um formato de uma cruz. Então, quando eu percebi isso, né, quando eu estudei sobre isso, eu vi uma ligação também com Deus. Por quê? Por que eu estou dizendo isso com tanta convicção? Deixa eu passar aqui o slide. Vou ler para vocês o que está escrito em João 17:21. Para que todos sejam um, com tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O que isso quer dizer? Que existe dentro de nós não só a presença de Deus, mas uma marca de Deus dentro das nossas células, em forma de proteína, ligando uma proteína à outra, ligando uma célula à outra. E isso faz com que a gente cresça, isso faz com que a gente tenha diferenciação de célula, isso faz com que a gente viva. Olha o que o versículo diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e és em mim e eu em ti. Ou seja, Deus mora de fato dentro de nós. E a partir dessa molécula, a gente pode perceber isso. Ah, mas você só trouxe um versículo que mostra isso. Vamos ver outro. Olha só o que Colossenses 1:2 diz. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Então, esse versículo ele mostra que o sangue de Cristo ele reconciliou
reconciliou consigo, ou seja, tem a presença de Deus dentro da gente, reconciliando as nossas estruturas, reconciliando tudo. Então, assim, às vezes eu fico pensando, quando as pessoas elas estão enfermas, elas às vezes não acreditam no poder que Deus tem de reconciliar o seu corpo, de fazer com que o seu corpo se cure. Tanto é que para as doenças para Cristo, né, aquilo que Jesus via como enfermidade, para ele não era absolutamente nada. Por quê? Porque o nosso corpo, ele pode se transformar, gente. O nosso corpo, ele pode se refazer nas suas estruturas. Isso a gente observa em muitas evidências. Quando uma pessoa, ela lá na sua mente, diz assim: eu estou muito triste, eu estou zangado com tudo na vida, a pessoa deprime. A pessoa reage àquele pensamento, aquilo entra no seu corpo, hormônios são disparados no corpo, e isso faz com que você realmente adoeça, se entristeça, os músculos, enfim, começam a enrijecer. Existe um hormônio que ele é chamado de cortisol, que à medida que ele é liberado no corpo, ele vai atacando os órgãos, vai atacando a estrutura muscular para tirar a energia do seu corpo, para fazer com que você tenha mais energia para reagir a alguma situação de perigo. Então, imagina, de constantemente você vive em uma situação de ansiedade, em uma situação em que você se sente em perigo, em uma situação onde você se sente com medo, isso tudo vai fazendo com que o seu corpo vá se como é que eu falo? Desestruturando, vá morrendo aos poucos. E a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela vai separar alma de medula. Ela vai separar aquilo que precisa ser separado. E ela vai te reconciliar com Deus. E o corpo que não é saudável, o corpo que é adoecido, ele vai começar a melhorar na sua saúde. Você vai conseguir sentir o toque de Deus. Por quê? Porque Deus ele vai tocar você. Ele vai tocar a partir do ponto que ele colocou lá na sua cabeça, que é o ponto de Deus. E a partir dali, bons hormônios vão ser liberados do seu corpo. Aquelas proteínas que estão na sua célula, elas vão começar a reagir, juntando as suas células e fazendo com que elas fiquem ainda mais agrupadas. E quando você pensa que não, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: não te conheço mais. Você é outra pessoa. O que aconteceu com você? Aí você vai dizer: olha, Deus tocou na minha vida. Deus ele mudou a minha estrutura física por causa da palavra dele. A palavra dele fez o universo, fez você, colocou um ponto na sua cabeça e fez com que você tomasse a consciência disso hoje. E que você não é escravo da sua enfermidade, você não é escravo mais de absolutamente nada. Então você tem a chave de mudar tudo na sua vida, absolutamente tudo. E isso começa a partir de quê? Do ponto que Deus colocou lá na sua cabeça, que você precisa tomar consciência disso hoje. Então, queria agradecer a vocês. Eu não sei quanto tempo eu fiquei, nem cronometrei meu tempo. Quase 1 hora falando e Mariana não disse nada. Tá desse jeito agora. Ô, Rony, tu nem falou muito tempo, viu? Tu falou acho que uns 35 minutos. Vou parar aqui a gravação. Que